O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi que se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa, e teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo a que blasfemaram os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente, Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, pelo amor do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos então continuar na meditação do que nós temos feito, irmãos, sobre família. E eu espero que você tenha feito uma leitura bem atenta ao que o texto está nos dizendo,
porque nós vamos omitir alguns pontos, alguns fatos aqui, pular pelo menos, e focar somente naqueles que nos interessam por causa do tempo. Mas eu quero pedir a você que, se tiver alguma dúvida depois, noutra ocasião, sobre esse texto, que possa nos procurar para a gente esclarecer um detalhe ou outro. Hoje nós vamos meditar, então, sobre a restauração na família. Restauração na família. No verso 9, se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 9, na palavra de Natã, nós temos aí um resumo rápido do que Davi acabara de fazer no capítulo 11. Nós estamos no capítulo 12, e um resumo bem rápido do capítulo 11, verso 9. Vamos ler? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O que Davi tinha feito? Davi, ele tinha tomado a mulher de Urias de uma forma bastante ardilosa, ou de uma forma assim, como eu explicaria, traiçoeira, né? E ele tinha feito isso, e pior do que isso, o que ele fez? Ele matou também de forma ardilosa, ou de forma traiçoeira, sutil e enganosa, a Urias. Agora, note que no capítulo 11, volta aí no capítulo 11, verso 25, quando ele recebe a notícia da morte de Urias, olha só o que ele diz para o mensageiro. Vamos ler o verso 25, capítulo 11, verso 25. Disse assim: disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Ele diz, não pareça isso o quê? Mal aos teus olhos. Se você olhar no verso 27, agora, no finalzinho do verso 27, diz assim, vamos ler juntos? Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi chegou num estado de cegueira tão grande que ele estava chamando o que era bem de mal e o que era mal de bem. Então, matar Urias, ele estava chamando de, não foi isso, não é tão ruim assim não. Isso não é uma coisa muito ruim não. Notou que o problema de Davi era um problema de consciência. Meus queridos, antes de entrar propriamente na mensagem, eu quero que vocês notem o seguinte: família, aqui comigo, família. Família, pense na sua família agora, eu vou pensar na minha. Pense na sua família. Quando alguém na nossa casa, pode ser nós, começa a pensar errado sobre Deus, ou começa a chamar as coisas boas de mas, ou chamar as coisas mas de boas, nós estamos vendo um grande perigo na nossa família. Porque uma das coisas mais importantes dentro de casa para manter a paz é a justiça. Uma família injusta, onde há injustiça dentro de casa, a família não sobrevive, não vive bem, alguma coisa vai acontecer. O marido, por exemplo, que pega o dinheiro e deixa a mulher lavando roupa na unha. Sabe como é que é lavar roupa na unha? As mulheres aqui sabem como é que é isso? Todo mundo sabe, não sabe? E ele fica comprando carros e mais carros e mais carros e mais carros e mais carros. Isso não é meu contexto, porque carro não... Mas, enquanto ele acumula carros, a mulher está o quê? Só no quê?
Só na unha ali. Isso é uma injustiça. E uma família dessa não vai bem. A mulher começa a ficar o quê? Irritada. E quando a mulher começa a ficar irritada, meu filho, começa a descontar na onde? Nos meninos, né? E tudo, quem é que ela vai mais ver pela frente? Nos meninos. E aí começa o quê? E, na verdade, tem uma coisa sutil lá atrás. A injustiça. Eu estou citando uma coisinha simples para vocês lembrarem de que a injustiça traz a destruição da família. Davi começou a chamar o quê? O mal de bom e o bom de mal. A cabeça dele já estava complicada. Isso por causa de quê, irmãos? Por causa de um momento, de um dia de adultério. Um dia. Em um dia, ele pôs a sua família em destruição. Com 50 anos de idade, em um dia, ele trouxe a destruição para a sua casa. Veja que nós não podemos ficar sem vigiar o quê? Nem um dia. Você diz, estou de férias de escola, portanto, hoje eu não preciso vigiar minha vida espiritual. Enganado, está enganado. A vida espiritual não tem férias. Você vai ficar preocupado, né, os meninos? Não tem férias na vida espiritual? Tem não? Não, não tem. Se você sair de férias e estiver lá na praia, pois lá você tem que vigiar dobrado. É ou não é? Sim ou não é? Lá você tem que vigiar dobrado. Hã? Tem tubarão, né? Lá tem dobrado, porque tem uns pecadão desse tamanho para devorar você também. Então, não importa, você tem que vigiar todos os dias. Irmãos, aí a necessidade de nós ensinarmos nossa família. Eu quero tirar 2 lições de todo este texto que nós lemos. Somente 2 grandes lições. Primeira delas, perdão. Vamos dizer junto essa palavra, perdão. Perdão é essencial à restauração de qualquer família, irmãos. Se uma família não aprende a perdoar, ela não vai sobreviver nunca, nunca, de forma alguma, de forma alguma. Não existe família que sobrevive sem perdão. Agora, como é que acontece o perdão? Especialmente na igreja, ou especialmente entre os de Deus, Deus mesmo trata de trabalhar a vida do cristão e confrontar. Olhe que nós podemos separar aqui o perdão no texto do capítulo 12, verso 1 a quanto? Verso 1 a 13. E eu queria separar em 4 sessões, rapidamente. Verso 1 a 6, olha aí na sua Bíblia. Verso 1 a 6, uma parábola. Deus envia Natã, e tem uma parábola. Natã é um profeta, fiel a Deus, e ele tem que repreender o rei. Só que o rei está com a cabeça ruim. O rei matou um dos seus melhores amigos. O que fará então com aquele que for ali apontar o dedo para ele? Vai apontar o dedo para ele. Esse rei não está com a cabeça boa. Você chegaria lá? Bom, nenhum de nós. O rei podia mandar matar a qualquer hora. Deus diz para o profeta Natã, vai lá falar com Davi. O que Natã faz? Quando você tiver que falar alguma coisa difícil para alguma pessoa, isso aqui é comunicação. Depois a Alessandra vai trazer uma mensagem sobre comunicação. Na comunicação, você precisa orar antes, pedir a direção de Deus para falar coisas, o quê? Difíceis. Não vai soltando as palavras, não. Não vai soltando palavras. Eu tenho que falar, eu tenho que chegar lá e rasgar o verbo. Não. Não. Primeiro você vai o quê? Orar. Depois você vai pedir a Deus inteligência, sabedoria. Meu Deus, me dá inteligência. Natã foi falar com o rei. O que ele fez? Ele contou uma historinha. As historinhas nos ajudam muito, não é não? Então ele chega para o rei, diante do rei, como quem vai denunciar um indivíduo que está fazendo alguma coisa errada no reino. E ele começa da seguinte maneira, olha, tinha um homem rico e um pobre.
Lá vem problema. Quando chega diante do fórum com um problema desse, né? Porque ele está diante do rei. O rei vai julgar. E ele diz, o pobre tinha uma ovelhinha. Só umazinha. E ela foi criada junto com os filhos dele. E foi criada de um jeito que ele dava água no copo para ela. Você já teve um animal de estimação desse tipo? Lá em casa, cachorro não bebe água no nosso copo, não. Mas tem gente que cachorro na mesa e beija na boca. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas existe isso. E aí, ele diz, essa ovelhinha foi criada assim, só tinha um, dali ele tirava o leitinho e dava. E Davi foi emocionando com a história, foi emocionando e ficando emocionado. Que coisa linda, ele que tinha sido o quê, gente? Pastor de ovelha, cuidando de ovelha, quando era criança, lá nas pradarias, lá de Israel, livrando a ovelha da mão de leão, de tudo. Ele está ouvindo aquela história e o coração dele começou o quê? Se quebrantar. Aí a história começou a mudar o clima. Aí Natan falou assim, e tinha um rico, vizinho dele. Sabe como é que é, né? Estava assim de ovelha. Eu estou colocando aqui nas minhas palavras. Um dia chegou um visitante na casa do rico, e o rico falou assim, eu não quero matar minha ovelha, nenhuma delas, nenhum cordeirinho, não. Eu vou no vizinho ali, vou pegar, eu vou matar aquela ovelha e servir aqui na mesa aqui. E fez isso. Quando ele contou essa história, ele terminou de contar essa história. Davi diz no verso 5, vamos ler o verso 5. Então o furor de Davi se acendeu o quê? Sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, ou seja, pelo Deus de Israel, tão certo como vive o Senhor, o que ele diz? O homem que fez isso deve ser morto, ele deve morrer. E depois ele entra em contradição, porque agora o verso 6, você vê que a cabeça dele não está muito boa. Verso 6, vamos lá? E pela cordeirinha, o quê? Restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Primeiro ele fala, o homem tem que morrer, depois tem que pagar pela ovelha. É esquisito, né? Tal homem tem que morrer, tamanha é a vontade dele de condenar aquela injustiça. Eu não aceito essa injustiça. Isso, num reino justo como o meu, eu não aceito isso. E aí vem a segunda parte. A segunda parte. Era tudo que Natan queria ouvir, né? Natan, então, pega aqui, ó, o dedo em riste, aponta para ele e diz, tu és o tal homem. Vamos ler o verso 7, todos juntos? Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus. Irmãos, aqui agora nós temos uma coisa importante. Davi não esperava aquilo ali. Ele estava cego com o seu pecado, mas o dedo da acusação de Deus, do juízo de Deus, veio através do seu profeta, direto para ele. E ele foi apanhado no seu próprio julgamento. Você já notou que aqueles pecados que nós cometemos, nós gostamos de praticá-los, de condenar nos outros? Você já notou? Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu não aceito isso. Não aceita, mas de outra forma está, fazendo direto. E a gente, irmãos, a gente tem esse problema. A gente condena nos outros aquilo que a gente está debaixo de condenação. Então, vem uma sentença. Deus traz uma sentença. Escute bem, aqui agora é o juiz de toda a terra pondo a sua mão sobre o rei Davi e julgando.
E ele começa da seguinte maneira: olha, eu te dei o quê? Eu te dei um reino, eu te tirei lá daquela pradaria, eu tirei lá daquela situação, eu te fiz rei, eu te dei tudo, tudo, tudo em Israel, inclusive as mulheres do reino para te servir, que eram as mulheres, a filha, por exemplo, de Davi casou com a filha de Saul, o rei que foi rei antes dele, primeiro rei de Israel, verso 8 em diante, e ele diz no verso 9, mas você desprezou a palavra do Senhor e fez o que era mal perante ele, e fez isso e aquilo, matou, prostituiu, adulterou e matou Urias. Primeiro a acusação. Agora depois vem a sentença, a declaração das consequências do pecado, verso 10 até o verso 13, verso 12, todos juntos aí, olha aí na sua Bíblia. Então a primeira coisa é que a espada não se apartaria de quê? Da casa de Davi. A primeira coisa. Outro mal é que o mal nasceria da própria casa dele, verso 11. E a violência com a qual ele usou para Urias não apartaria da sua casa, é a espada. E o adultério que ele cometeu com Batseba, ele veria em seus próprios filhos. E não somente isso, mas a sentença não termina, porque o verso 14 diz assim, verso 14, vamos ler juntos? Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Lembra que no capítulo 11, verso 5, Batseba mandou o recado, ó, estou grávida. Nasceu um filho. Morte, violência e vergonha na vida dele, na vida da família dele. Absalão, por exemplo, fez coisas horríveis. Os outros filhos dele. Em reação a isso, aqui está, irmãos, a marca de um crente verdadeiro. Davi. Você fala, ué, mas esse Davi aí que você estava falando aí, esse mesmo que fez essas loucuras todas, era crente verdadeiro, cristão mesmo, servo de Deus, do Deus Altíssimo, sim ou não? Sim. E qual a reação? Coração de Deus. Qual é a atitude dele? Verso 13. Olha só o verso 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Vamos ler juntos? Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Não morrer naquele momento era um sinal de que ele estava perdoado. Irmãos, sem perdão, a família não sobrevive, não vive. E perdão aqui, irmãos, é o perdão de Deus e o perdão aos outros. É importante ser perdoado por Deus. Uma pessoa perdoada é alguém que, primeiro, reconhece o seu pecado. Segundo, arrepende-se. Terceiro, enfrenta positivamente as consequências do pecado. Por que as pessoas não conseguem perdoar? Dentro da família, às vezes, fica ali, ó, aquelas coisas assim, ó, volta, vai, volta, vai, volta, 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 volta. Aí depois passa 20 anos, lembrando de quê? Você lembra aquele dia que você fez isso e isso? A mulher fala assim, você lembra aquele dia que você falou que a comida da sua mãe era melhor do que a minha? Né? Que coisa feia, né? Não é assim? Você lembra
a vez que você falou que na sua casa era melhor do que aqui, e você fica 20 anos e voltando aquilo. Sabe por quê? Porque a pessoa não foi perdoada por Deus, ela não consegue perdoar. Os missionários foram pregar entre os esquimós. Lá na Antártida, só tem gelo, né? Não sei o que é o povo, só come carne, né? No Polo Norte também, né? Tem os esquimós, tem os esquimós da Antártida, né? Os que vivem na Antártida. Não é Antártida, não? É Polo Norte? É Polo Norte? Então, esquimós, Polo Norte, então, né? Os dois têm gelo, eu fiz confusão, então. Então, lá não tem a palavra perdão. Lá não tem a palavra perdão. Eles não têm essa palavra. Como é que fazia? Pregar o evangelho sem falar perdão não dá certo, porque o evangelho é, sobretudo, perdão. Como é que vão pregar o evangelho? Está ali, está ali. Passado algum tempo, eles descobriram uma situação em que os esquimós falaram assim, sobre uma situação: nunca mais lembrar disso, esquecer para sempre. Nunca mais lembrar disso, esquecer para sempre. Aí eles falaram, tá aí, esse é o ponto do perdão. Então, irmãos, sem perdão uma família não sobrevive. Davi estava precisando de perdão para ele ser essa pessoa também que perdoa outros. E lá na frente ele vai mostrar isso, lá no capítulo 19, não aqui. Lá no capítulo 19 ele vai mostrar que ele é uma pessoa perdoadora. Lá no 19 ele manifesta toda a misericórdia de Deus. Agora, olha só, queridos, uma coisa importante aqui. O problema é que o pecado, ele traz consequências mesmo que perdoado. Mesmo que você seja perdoado, o pecado ainda traz consequências nesta vida. Você é perdoado, está livre, perdão dos pecados para a eternidade, amém? Mas tem o quê? Consequências. E é por isso que nós temos que pensar, não pecar, não só porque isso desagrada a Deus, primeiro porque isso desagrada a Deus, mas também porque lembrar do seguinte, não tem pecado que a gente pratique aqui agora que não vai trazer consequências. E o verso 14 diz assim, olha, Deus te perdoou, mas já que você deu mau testemunho para as nações próximas, a criança que nasceu, o quê? Morrerá. A palavra de Deus acabou. E aí isso nos faz lembrar do seguinte, quando você vê uma consequência do pecado aqui na sua vida, você lembra de uma coisa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é sempre a morte. Ele traz morte aqui nesta vida e traz morte na vida no porvir. Mas Cristo pode nos perdoar de todo o nosso pecado. Agora, algumas consequências nós ainda vamos ter que aturar aqui. É por isso que tem muita gente que fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Não tem nada mais errado do que isso. Aqui você não paga pelo pecado, ninguém paga pelo pecado. O pecado só pode ser pago na cruz ou no inferno. No inferno com a eternidade sem Cristo. Na cruz, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui você sofre as consequências. Pagar você não paga não. Pagar você não paga. Mas as consequências tem. Então, aos jovens aqui, se você está pensando, olha, preste atenção, você está vendo aí, muitos jovens que estão assim, eles arrumam uma menina, ou um rapaz, e começa ali ficar, uma semana, 2, 3, um mês depois, olha eles morando na casa da sogra. Não é assim?
Jovens aqui, em nome de Jesus, isso está errado. É o quê? É pecado. E traz consequências. Eu poderia citar consequências de hoje. Como é que fica a casa da sogra? No início, quando a moça chega e entra para dentro da casa, ô meu anjinho, já tem um bebezinho, agora sou vovó. Vovó ali, deixa passar um mês para você ver. Olha lá, deitada tá, deitada fica, eu aqui ralando. Não é assim? Depois começa aquele... Eu não vou nem estender, mas você sabe as consequências. Você sabe o quê? As consequências. Não faça isso em nome de Jesus. Sabe, jovens aqui, do Danilo aqui, ó, para baixo. Nós também somos jovens, mas do Danilo para baixo. Pensem no seguinte: estudar, formar, arrumar um trabalho bom, servir a Deus com dedicação. Amém, gente? Amém. Viu? Concentra nisso. Tem que arrumar namorada logo. Vai nessa agora. Você vai poder, não está podendo nem pagar picolé quando vai. Viu? Mexe com isso não. Estudar, trabalhar e viver para a glória de Deus. Desconcentra disso. Isso é uma cilada. Não, Danilo a gente tira desse ponto porque ele já está uns aninhos a mais, se ele quiser casar aí é outra coisa. Mas vocês aqui, os outros aqui, concentrem no que é importante. Outra coisa, rapidinho aproveitando aqui, alguém vai dizer para vocês, com camisinha pode, e Deus vai dizer, não. É o quê? Pecado. É o quê? Pecado. E o pecado vai trazer consequências terríveis na sua vida. Amém? Elias, que não sabia, não sabe do que se trata direito, já disse amém. Então preste bem atenção nisso. Segunda atitude de Davi, arrependimento. Vamos lá? Arrependimento. Onde é que nós estamos vendo arrependimento aqui? Estamos vendo do verso 15 até o verso 25. Davi era um homem insensível. E aqui você vê o arrependimento de uma pessoa assim. Quando ela muda a mente. Arrependimento do grego significa metanoia. É metanoia, que significa mudança de mente. Quando a pessoa muda a mente, muda a mentalidade, muda a conduta também dela. E olha como é que você vê o arrependimento de Davi. O Senhor, verso 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor o quê? Feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu o quê? Gravemente. Nós não sabemos que doença era. Sabemos que era uma doença grave que levaria a criança à morte. Olha o que Davi fez. Verso 16, juntos. Buscou Davi a Deus pela criança. Isso é impressionante. Você diz, eu não estou vendo nada de impressionante aí. Porque se uma criança adoecer lá em casa, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar socorro. Davi tinha mais o que fazer isso. Não. Naquela cultura não. Olhando daqui, você pensa que Davi tinha mais o que fazer isso. Mas nós não estamos naquela cultura. Na antiguidade, os reis tinham o costume, inclusive, de oferecer seus filhos às entidades para serem queimadas. Como culto. Pegava o filho, queimava, oferecia a algum deus. Ele geralmente deixava 1 ou 2 filhos que ele queria deixar para continuidade do seu reino, da família, do reinado. Mas crianças que iam nascendo, eles tinham um maior desprezo. Maior o quê? Desprezo. Davi já tinha filhos. No capítulo 5 de 2 Samuel, nos dá uma lista de filhos que nasceram de Davi.
Então Davi não precisava daquela criança para dar continuidade ao seu reino. Se Davi fosse pensar como os demais reis, o que é que ele faria? Morrer a gente faz outro. Morrer a gente faz outro. Criança. Mulher em Israel para um rei é o que não falta. Então, morreu um, faz outro. Dinheiro para criar? Nós temos à vontade. Mas o que ele faz? Olha só o que Davi faz. Verso 16. Mesmo sabendo que Deus não volta atrás nos seus decretos, ele busca a Deus pela criança. Com o que, gente? Com jejum. Jejuou, ele passou a noite prostrado em terra. Uma noite prostrado em terra. Mais do que isso, não foi só uma noite, não. Os anciãos chegaram para ele, vamos comer alguma coisa, Davi? O que ele fez? Não. Enquanto a criança está assim, não. Verso 18, olha aí. Ao 7º dia, morreu a criança. E Davi estava onde? Orando, jejuando pela criança. Isso era de uma sensibilidade, de um amor por uma criança que ninguém naquela época tinha. Nenhum rei tinha. Esse homem insensível agora se tornou um homem sensível. Porque Deus quebranta o coração, mesmo que seja com o dedo em riste, botando na cara dele e dizendo, tu és esse homem. E aqui, irmãos, tem uma coisa maravilhosa. Davi, então, buscou o Senhor, mas Davi aceitou o castigo. Olha o verso 20 a 23. Ele aceita o castigo, 20 a 23. Eles estão ali complicados porque a criança morreu. E eles falam, e agora, se falar com ele do jeito que ele está buscando a Deus por esse menino, ele vai infartar, vai morrer também. Ele vai ficar numa situação terrível. Mas verso 20, acompanhe aí. Verso 20. Então Davi, quando eles contaram que a criança morreu, então Davi o quê? Se levantou da terra, lavou-se, quer dizer, tomou um banho, porque nem tomando banho ele estava. O que mais? Ungiu-se, quer dizer que ele passou um gel no cabelo, só que naquela época era óleo. Passou um gel, deu uma melhorada na aparência. Olha só, o que mais? Mudou de vestes, porque ele estava em vestes de arrependimento, voltou a vestir as vestes reais. E o que mais que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor e adorou. Quando ele é castigado, ele aceita o castigo com adoração. E ele diz aqui, veio para a sua casa e pediu o quê? Comida. Eu quero comida, põe a comida aí. Vou comer. Veio para a sua casa, puseram a comida diante dele e ele comeu. Irmãos, aí os anciãos falaram, mas o que é isso? Agora que você deveria prantear, porque o costume nosso é o quê? Chorar depois de morto. Davi, então, responde com aquilo que é a condenação, a reencarnação. Ele diz assim, só um versículo só. Verso 23, vamos ler o verso 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém, ela não voltará para mim. Ele está dizendo, a criança morreu, está no céu. Eu vou para o céu, mas ela não volta para cá. Não existe reencarnação. Não existe. É uma só vez, morreu, acabou. Então, se quiser fazer o bem a alguém da sua família, faça enquanto está vivo, porque não existe reencarnação. Amém? Irmãos, essa é uma atitude de uma pessoa que arrependeu verdadeiramente e confia no Senhor. E por fim, verso 24 e 25, olha só. Então Davi veio a Batseba, consolou-a no tempo devido, tem um período de consolação, geralmente 7 dias.
e deitou-se com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de quem, gente? Salomão. E o Senhor o amou. Salomão, inclusive, que tem a raiz na palavra paz, shalom em hebraico, e também pode significar substituição, porque Deus substituiu o filho que morreu por um novo filho. Então, a paz de Deus que ocupa o lugar da infelicidade, da tristeza, da condenação, agora ele tem o quê? A paz do Senhor recebida ali. E Davi faz o que? Verso 25, o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor, quer dizer, amado do Senhor. Gedidias significa amado do Senhor. Meus irmãos, aqui Davi é perdoado, restaurado, ele arrependeu e deu prova do seu arrependimento. Sabe como é que a gente é perdoado? Quando a gente é confrontado. Primeira lição para casa, rapidinho. Na sua casa não pode faltar confrontação em amor. Diga para quem está perto do seu lado aí, quem está do seu lado aí, diga para ele, olha, na sua casa não pode faltar o quê? Confrontação em amor. Esse negócio de alguém faz alguma coisa errada e você, o tempo muda, né? Não. Alguém faz alguma coisa errada, não, nós não podemos julgar os irmãos, nós não podemos julgar o próximo. Olha, tem que haver o quê? Confrontação em amor. Natã colocou o dedo na direção de Davi. Você é esse homem. Se você não corrigir em casa, o pecado toma conta. Não, amor e paz. Vamos lá, amor e paz, né? Já imaginou a irmã Inês tratando o Marcelinho desse jeito? Não, tudo é amor e paz. O Marcelinho está pulando, né? Meu Deus do céu, não tem que ter o quê? Correção, confronto em amor. Se você não corrigir seu filho, leia Provérbios, especialmente 22, capítulo 22. Se você não corrigir, se não houver confrontação, o pecado vai permanecer e não tem a possibilidade de arrependimento. Você precisa confrontar em amor. Mas tem que confrontar. O amor não é aquele negócio assim, você está me machucando, mas eu estou gostando. Eu estou feliz por você fazer injustiça. É assim que o amor é? O amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13. Primeira coisa, tem que haver confrontação. Vai ser difícil? E como é chato, gente. É difícil. Mas ore e faça como Natã. Mas ore e faça. Tem que haver confrontação. Tá bom? Amém? Tá bom? Mas não dá. Olha, se você deixar o pecado, vai só tomando conta. Lá em Pai Pedro tinha uma irmã que tinha um marido, bebia horrivelmente. Ele um dia chegou para bater nela. E um dia chegou meio bêbado, ela aproveitou e falou assim, hoje ele está bêbado. E ela era pequenininha e ele altão. E a hora que ele foi bater nela, ela passou debaixo das pernas dele. E agarrou no cabelo dele, puxou ele. E ele caiu. Daquele dia em diante, e ela falou assim, olha, eu morro, mas não aceito essa vida com você não. A casa deles, eu chegava para fazer a visita, tinha uma telha lá que ela estava assim, já assim, ó, vou pular na sua cabeça. E ele era pedreiro, ele é pedreiro, um dos melhores pedreiros de Pai Pedro. E eu chegava e ficava olhando para aquela telha e falava, você fica quieto aí, que eu estou aqui agora. A casa toda caindo. Depois desse dia, ele tomou uma providência. Até a casa mudou. Porque houve
confrontação. Mas ela correu risco de vida, inclusive para isso. Tem uma hora que a gente tem que confrontar. Tem uma hora, chega a hora chega. É perigoso, mas chega. Arrependa-se dos seus pecados. Amém? Vamos orar para encerrar? Deus, obrigado por tudo, pela tua palavra. E ajude-nos a servir o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Amém. Que Deus abençoe.